como o vento externo redefiniu o cenário brasileiro em uma semana. Vamos ver o que aconteceu por aí? A semana da virada, como a recalibragem das expectativas sobre os juros nos Estados Unidos redefiniu o humor dos mercados e impulsionou o Bovespa essa semana. Vamos analisar um pouco? Vamos falar sobre isso? A semana começou sob o peso da incerteza global. O Ibovespa, depois de uma alta de vários e vários dias, vinha caindo. Muitos falavam que seria aí até um reajuste saudável. O dólar, que também tinha chegado aos menores patamares, estava subindo. E aí o medo, o receio começava a aparecer. DXY, né, uma bolsa de moedas que representa aí a expectativa em relação ao dólar, voltava a passar dos 100. Mais receio de que o dólar começasse ainda a ficar mais forte. E os treasuries americanos, os juros reais da economia, como se empresta para 10 anos, para 2 anos, né, para vários períodos diferentes, subindo. A volatilidade grande e a probabilidade do mercado azedar. Vocês lembram o seguinte? A bolha, a possível bolha das 7 big techs lá americanas, a bolha de IA, e muito se falava nisso. Começamos a semana, virando da semana anterior, com tudo isso em voga e o receio aumentando, porque a bolsa lá vinha caindo, aqui vinha seguindo, apesar de vários dias de alta, e nós estávamos aí com receio do que ia acontecer para frente. Então, esse é o paradoxo. Uma euforia versus realismo local. Então, a pressão inicial, a semana começa com forte aversão a risco global, pressionando o câmbio acima de 5,40 e o Ibov em queda, em meio a dúvidas sobre a política monetária americana. A virada decisiva, aonde isso acontece? Uma sequência de dados econômicos fracos. Mas vamos analisar isso com mais calma, em um tom mais brando dos dirigentes do Fed. Nós tivemos várias entrevistas e o que aconteceu? Uma perspectiva de que nós teríamos uma queda em dezembro de 30%, vai para mais de 80%. O cenário muda completamente. Vamos ver por quê. E o alerta doméstico. O rally recorde que vinha acontecendo no Ibovespa foi contido com um alerta do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforça a necessidade de juros. E nós vamos bater um papo sobre isso e até uma entrevista muito detalhada e muito boa que ele deu durante essa semana, na verdade, na quinta-feira. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O motor da economia global reduz a marcha. Sinais de arrefecimento nos Estados Unidos. Foi isso aí que mudou o jogo. Quais são esses sinais, as evidências? Mercado de trabalho. Ainda não estamos, porque nós passamos por um shutdown, foi o shutdown mais longo que já passamos lá nos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período? Estava tudo fechado, nós não tínhamos dados, estava tudo com funcionamento, parecendo até o Brasil, né? Mas as coisas não funcionaram durante um bom período, mais de 40 dias, foi o máximo que já passamos por lá, mas os dados começaram a voltar após a reabertura dos Estados Unidos por um acordo que eles fizeram lá. Com isso, nós começamos a ter os primeiros dados. Veio o ADP, contratação de 13.500 empregos. Sinais dados em, tudo bem, retroativo, mas com auxílio-desemprego nas mínimas. Opa, isso aqui já foi um sinal positivo. Atividade de consumo, vendas no varejo perdem força. O grupo de controle queda de 0,10. Confiança no consumidor, menor nível desde abril. E o ISM de Chicago em forte recuo. Opa, sinal amarelo acendendo. Isso é ruim? Depende. No momento atual, não, porque o objetivo é que os juros voltem a baixar. E os juros baixando, o que acontece? Normalmente, uma subida das bolsas e dos mercados como um todo. É óbvio, isso não é pirlim-pim-pim, a gente precisa analisar isso com calma, porque os juros precisam baixar em uma situação da economia boa. É bom que ela esteja em desacelerando, mas nós não podemos entrar em depressão. E é isso que está acontecendo, é o sinal de que cachinhos dourados podem vir. Isso é bom. Juros baixando com sinais de que a economia ainda está saudável são excelentes. A inflação, PPI, inflação ao produtor, vem abaixo do esperado. Veio 2,6 ao invés de 2,7, reforçando a tese de que a inflação ainda está alta, mas está diminuindo aos poucos, a política monetária está funcionando. Pô, não era de se esperar algo diferente disso. Muitos esperavam, mas é isso que está acontecendo. A política monetária está funcionando e aos poucos vem acontecendo uma desinflação. Desinflação que vem lenta, provavelmente pelas tarifas. O impacto esperado era até maior, mas isso é uma outra história, a gente pode até bater um papo se vocês quiserem sobre isso. Consequência, 30%
vira 80%, 90% de chance de uma nova queda de juros. Com isso, novamente, DXY que havia subido volta a cair, dólar perdendo força no mundo. O que acontece? Bolsas sobem. Comunicado dovish, em reação ao mercado. Um sinal do Fed de que realmente pode vir a cortar juros em dezembro. Isso alivia ainda mais a pressão. O impacto imediato. Os rendimentos dos treasuries americanos de 10 anos recuam abaixo ou próximos de 4%. E o dólar perdendo mais força faz com que nós tenhamos um sinal muito mais tranquilo para a economia global. Mas e aí? O que está acontecendo no resto do mundo? China e Europa, sinais mistos nos outros polos globais. Na China, pragmatismo e distensão. Clima mais construtivo após a conversa entre Trump e Xi Jinping é aquela história. Vai, não vai, mas pelo menos não rachou. E isso é muito bom, porque as coisas vão se acertando aos poucos. Nós temos aqui uma disputa sobre hegemonia global. Mas enquanto essa disputa estiver sendo feita de uma maneira mais conscienciosa, mais tranquilo. Vamos lembrar, o Brasil ele precisa vender para a China, mas precisa do capital americano. Opa, então é bom ficar bem com todo mundo. Não é bom brigar com ninguém, né? Se a China vai se acertando com os Estados Unidos, isso é bom. Porque a China ainda encontra-se com grandes problemas internos, um mercado... e aí é até interessante isso, né? Se fala muito sobre comunismo, socialismo na China. Mas eu vou te dizer, é o capitalismo mais selvagem que eu tenho história. Porque a gente vê lá na China os caras deixando as indústrias de construção quebrar. As construtoras estão quebrando e eles deixam o mercado se acertar. É um capitalismo na veia. E eles estão em uma situação complicada. É importante que eles se acertem com os Estados Unidos porque eles precisam vender. Legal. Por que é bom para o Brasil isso? Porque se eles vendem, eles compram matéria-prima brasileira. Se eles estão se acertando, as coisas vão ficando mais tranquilas. Abordagem de capitalismo selvagem, já coloquei. Europa, fragilidade econômica, otimismo nos mercados. Por quê? Juros lá pode continuar na mesma toada. Dados fracos da Alemanha, no Reino Unido reforça um ambiente econômico frágil, também por dados fracos. Avanços diplomáticos na Ucrânia que reduzem o prêmio de risco global. E, gente, faz mais o quê? Joga o preço de petróleo mais para baixo. E isso é muito bom. É bom em parte, porque arrefece a nossa inflação e a inflação mundial também, possibilitando novamente queda dos juros. Mas no caso brasileiro tem mais alguns detalhes, porque nós precisamos de um determinado preço do petróleo, porque nós ganhamos muitos impostos com o petróleo. Então não pode baixar muito, mas desse jeito ainda dá para levar. Avanços diplomáticos na Ucrânia, então, ajudam muito nesse preço do petróleo. Vamos lá, bolsas europeias em alta, acompanhando o otimismo global, com provável flexibilização monetária nos Estados Unidos, inflação vindo dentro de um controle razoável. A da Alemanha deu um pequeno susto hoje, mas ainda dentro do controle, que possibilita que eles continuem com a taxa de juros naquele patamar e talvez exista a possibilidade de descer mais um pouquinho. O que é bom, bolsas subindo. O que acontece então para o Brasil e para o resto do mundo? Efeito cascata. Dólar fraco, juros em queda, impulsionam o emergente. Por quê? O apetite de risco global beneficia moedas de países exportadores de commodities. Opa, onde está o Brasil? Exatamente aí. América Latina e principalmente Brasil, grande exportador de commodities. Ganhos expressivos. Para quê? Para o peso mexicano, peso chileno, peso colombiano. Opa, o Brasil também é um exportador? Nosso câmbio também volta a melhorar, o dólar cai um pouquinho ao longo da semana. Não é só algo que está acontecendo aqui no Brasil, vem acontecendo em toda a América Latina, mas nos beneficia, isso é bom. Os países de commodities, como a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, também se valorizam. Ponto de atenção, ainda temos vários. Um deles, o Japão. Os juros longos no Japão subindo, acima de 5%. Supera o da China pela primeira vez. A gente tem que entender o seguinte, a economia chinesa é fechada. Você não consegue tirar o dinheiro de lá. O chinês não tira. Então eles conseguem controlar os juros. Lá no Japão, democracia, algo um pouco diferente. Se os juros no Japão sobe, fica mais difícil o carry trade. Mas, como ainda temos uma diferença muito grande, eu vou falar com mais detalhes isso para frente.
ainda não impactou, mas é um sinal que precisamos aparentemente continuar olhando. Grandes instituições financeiras globais apontam perspectivas otimistas para emergentes em 2026. Como mudou tudo ao longo da semana, não é verdade? O que vem acontecendo então? O veredicto dos mercados, apetite para risco, retorna em escala global. Bolsas globais subindo, dólar caindo, juros americanos caindo, commodities como petróleo caindo. Tá bom, o ouro, quando os juros caem e tem uma farra de gastança no mundo inteiro, o ouro acaba subindo, mas não atrapalha a gente. Com tudo isso, mais grana vindo para cá, mais otimismo. Cenário dos 3 pontos essenciais. Maré externa favorável, como eu acabei de colocar. Janela de oportunidade para o Brasil. Já expliquei um pouco disso. E a âncora fiscal, em parte, ainda persiste. Vamos ver um pouquinho? O risco fiscal doméstico, impulsionado pelo aumento de 9% dos gastos públicos. É gasto pra caramba. Segue como principal contrapeso. Ainda temos riscos aqui no Brazuca. Mas essa expansão de demanda, existe uma expansão monetária. E essa expansão monetária precisa ser controlada. Por isso, o Banco Central vem colocando juros tão altos, um dos maiores do mundo. Para manter o quê? A inflação controlada. Vamos pensar. Jogo dinheiro na economia. Quando eu jogo dinheiro na economia, as pessoas consomem mais. Quando as pessoas consomem mais, eu preciso ter produção, oferta e demanda. Se eu não tenho produção doméstica, olha, é só nós avaliarmos isso. Para que a produção aumente, requer-se investimento, confiança no futuro. Porque, veja, o investimento para ser feito demora 2, 5 anos para maturar. Não é de uma hora para outra. O que nós temos, então? Aumento das importações, balança comercial começa a sofrer, Banco Central precisa, por uma série de motivos, também pela balança comercial, aumentar os juros, porque nós precisamos de dinheiro entrando. Uma boa notícia, eu acho que a gente vai falar com mais detalhes, foi que o investimento direto deu uma aumentada nesses dias, o que dá uma aliviada, porque a saída vinha sendo grande. Mas eu consigo importar? Sim, consigo, produtos físicos, mas e a parte de serviços? Não. E é essa que vem ainda impactando bastante a nossa inflação. E um dos motivos do Banco Central manter os juros altos, para controlar o câmbio, para manter o fluxo externo vindo para cá, para controlar um pouco essa área dos serviços, que vem com a inflação muito alta. Pontos de atenção, mas que por enquanto vão mantendo a situação tranquila. Gerando o quê? Euforia aqui em terras tupiniquins. O vento externo impulsiona os ativos locais. Ali, rumo ao recorde histórico. Nós já passamos de 158 mil, 159 mil. Há pouco estávamos 159.600. Estava por aí. A economia brasileira. Desaquecimento gradual. Isso é ruim? Não, é o esperado. Quando nós aumentamos a taxa de juros, o Banco Central está dizendo o quê? Eu quero segurar a economia. Porque se eu não seguro a economia, eu não consigo manter a inflação controlada. Nossa, nós já tivemos aqui inflação de 40%, 50%, 80% ao mês. Eu acho que ninguém devia querer voltar a isso. Então é importante que o Banco Central controle isso. A atividade, de qualquer forma, se mantém resiliente, apesar dos juros altos. Foi até interessante Galípolo na entrevista dizendo que muitas vezes, eu vou falar com mais detalhes sobre essa entrevista, ele é perguntado por outros presidentes do Banco Central como o país aguenta um juros tão alto, né? Existem vários motivos, acho que a gente pode discutir um pouco mais, mas a atividade continua bem resiliente. Mais de 11 bilhões, contas externas sólidas foram os investimentos diretos que eu já mencionei. Apesar do déficit em transações correntes vir acima do esperado, lembra aquilo que eu expliquei? Estamos importando mais. Não tem jeito, mandando mais dinheiro para fora. No país, o investimento direto veio positivo. Ufa, 11 bilhões versus 6 bilhões do esperado, suplantando ou superando o déficit que estava vindo acumulado há 12 meses. Isso é legal porque dá mais tranquilidade para o nosso navio continuar governando, né? Seguindo em frente. 9% comprou o contraponto fiscal. Os gastos públicos cresceram 9% em termos reais em outubro. Este é um estímulo direto à demanda agregada, como eu vinha colocando e explicando anteriormente.
A inflação. A qualidade dos dados reforça o espaço para cortes. E isso é muito bom e um dos motivos para que a nossa bolsa volte a subir. Lá fora, dados positivos. O risco de bolha de IA, aquilo tudo diminui, como eu já expliquei, e com isso nós temos a possibilidade de se voltarmos um pouco mais para cá e apesar do Banco Central ainda muito rígido, a inflação veio um pouco melhor. O IPCA 15 de novembro veio com uma variação de 0,20. Na margem, 4,5 em 12 meses. Opa, dentro do limite superior da meta. Levemente acima das expectativas. Se esperava 0,18, veio 0,20. Mas a leitura do mercado, o resultado foi interpretado como favorável no qualitativo, porque internamente, apesar de um pouco superior, vieram com dados bons. Ou seja, como eu estou lendo aqui, análise da composição, preços administrados versus livres, recuo nos administrados, compensou o avanço nos livres. Fator decisivo, a tendência desinflacionária nos núcleos de recuo consistente. Composição do IPCA, então veio boa, qualitativamente tranquilo, ponto positivo. Um movimento sincronizado, então, câmbio e juros. O câmbio volta a cair, os juros voltam a cair, estabilizando. E, por exemplo, IPCA+, de longo prazo, teve um bom ganho de marcação a mercado essa semana. Ponto positivo. Apetite a risco melhorou. Apesar do governo, através do Tesouro, precisar de uma grande emissão de papéis, pegaram essa emissão compraram todos os títulos com uma taxa de juros não muito alta, não pediram aumento da taxa, o que foi positivo ao longo da semana. Mas o Banco Central, como é que ele vem se posicionando? Esse é um ponto interessante. O Banco Central nos lembra que a maré doméstica tem força própria. Enquanto o mercado celebrava, o BC adotou um tom mais duro. Foi o Banco Central dando, olha, calma, peraí, não é bem assim. Nós precisamos controlar a inflação. Foi essa entrevista que eu mencionei do Galípolo na quinta-feira. Olha, entrevista top. Ele foi muito didático, coerente, colocou os dados macros, bem legal. Eu ainda vou discutir com vocês o que ele não falou, mas ele falou muita coisa legal. Estratégia do Banco Central do Brasil, jogo de paciência e foco nos dados. Olha o que ele fala. A estratégia está funcionando. Política monetária funciona. Os efeitos têm sido lentos diante de uma economia resiliente, o que reforça a necessidade de manter os juros elevados por mais tempo e evitar reações prematuras. Frase de Gabriel Galípolo na entrevista. Qual é o diagnóstico que ele nos passa? A política monetária restritiva funciona, mas sua transmissão para a economia é gradual. Temos que esperar. Aos poucos a coisa vai andando. Posicionamento dele. Não há espaço para flexibilização imediata. Ele continua dizendo que é mais para frente. O mercado não está acreditando. A maioria já está apostando que existe uma possibilidade grande de queda em janeiro, mas ele continua dizendo que é mais para frente. Reação do mercado. Mesmo com um tom duro, o mercado intensifica as apostas de um corte no início de 2026, em janeiro, como eu acabei de comentar, quase 90% de chance. O diagnóstico de Galípolo, por que o Brasil exige doses maiores do remédio? Que remédio é esse? Juros altos. Por que será que o Brasil precisa de juros tão altos para controlar a inflação? Bom, essa é uma discussão longa, mas vamos pegar no que ele falou, vamos dar foco no que importa. Resiliência da economia e do crédito. A economia e o mercado de trabalho seguem muito fortes, no que se esperaria para o nível restritivo da Selic. Lembra que eu comentei que ele na entrevista até comenta que os outros diretores dos bancos centrais não conseguem acreditar como o Brasil consegue se manter, mas a economia continua resiliente e trabalhando forte. A questão fiscal e a demanda. Ele mesmo consegue falar um pouco sobre isso, até mesmo o presidente do Banco Central. A expectativa de um fiscal mais estimulativo e o risco de expansão dos gastos no Congresso geram ruído e impactam a demanda agregada. Demanda agregada alta, todo mundo comprando, falta de produto, porque a maioria das empresas aqui no Brasil já está no gargalo, preço sobe. O que eu consigo importar, ok, atrapalha a balança comercial. E o que eu não consigo? Serviço, preço subindo. É bom, as pessoas conseguem ganhar mais, mas a inflação, ela acaba pegando, né? Financiamento externo sólido. Apesar do déficit em transações correntes, eu já comentei sobre isso.
houve investimento direto em grande monta. O dilema estrutural. Por que o Brasil exige doses maiores do remédio? Não é que hoje o Brasil tem taxas de juros relativamente mais altas, quando comparado com seus pares. O BC precisa aplicar uma dose maior do remédio para fazer efeito. Ponderações de Galípolo. Galípolo descreve a diferença do trabalho no Brasil em comparação com outros países, como Argentina, Bélgica e Canadá, nas reuniões do BIS. Eu já tinha comentado isso. Ou seja, resiliência da economia, apesar de juros muito elevados. Desafio estrutural. Por que o juros real brasileiro é tão alto? Ele faz até uma analogia, a analogia do navio a vapor. A política monetária brasileira age como um navio a vapor, com um leme pequeno. O leme, taxa Selic, é potente, juros altos, mas o navio economia é pesado e cheio de contrapesos, gastos públicos e subsídios no crédito. Para mudar a direção e desacelerar o navio, o comandante do BC precisa aplicar uma força muito maior e por mais tempo do que em outros navios, explicando por que a convergência da inflação é lenta. Achei interessantíssima essa analogia. A resiliência que preocupa, o impulso dos gastos públicos. Não dá para ver nada diferente disso. Você vai injetando muito dinheiro na economia, a economia demora um tempo para girar, é um risco muito grande para a inflação. O dilema de Galípolo, a pressão oculta do mercado de trabalho. A taxa de desemprego na mínima histórica, 5,4. Para o Brasil, é muito baixa. Mascara uma pressão inflacionária vindo dos salários, justificando a postura cautelosa do Banco Central. É por isso que Galípolo precisa manter os juros altos. É um dos motivos, né? O paradoxo do mercado de trabalho. Olha só a taxa de desemprego. A queda do desemprego explicada pela menor oferta de mão de obra. Exatamente porque muitas pessoas estão recebendo auxílios e, ao invés de irem para o mercado de trabalho, propriamente dito, preferem fazer bicos para completar a sua renda. Não posso condenar, a pessoa ganha pouco, mas com isso o mercado de trabalho fica apertado. Isso é bom? Salários sobem, mas pressionam a inflação. Com a pressão da inflação, se você tem uma meta de 3%, é complexo. Como chegar a ela? É difícil. E ele precisa manter os juros altos. A meta está certa? Putz, isso é uma outra discussão. Se vocês quiserem, podemos bater um papo sobre isso. Mas hoje vai ficar muito longo. Vamos deixar para um outro momento. Mas os juros e essa meta, acaba sendo necessário os juros altos. Análise aprofundada dos dados da penálise. Causa da queda. A melhora do número vem de uma menor taxa de participação. Menos pessoas procurando emprego e não de uma forte criação de vagas. As vagas ainda estão vindo, mas elas já estão vindo até em um número um pouco menor. Esse é um dos motivos que o mercado já começa a acreditar que a taxa de juros pode começar a cair. Isso é bom para a economia como um todo. Consequência, com menos gente na força de trabalho, empresas competem pela mão de obra, elevando salários reais, 3% acima da inflação. Agora, qual é o problema? Não tivemos ganho de produtividade. Se nós não temos ganho de produtividade e aumentamos o salário, o que isso ocasiona? Aumento de inflação, perda de competitividade das empresas. Opa, o que acontece com isso? O que acontece com isso? Aumenta a importação de produtos externos, danifica ainda mais a nossa balança. Tá bom, por isso tem sinais amarelos ainda. Dilema do BC, como equilibrar a atividade econômica com o risco inflacionário gerado por essa dinâmica. Final, juros altos, que são o remédio, mas é um remédio complexo, que pode acabar gerando o mesmo problema que tivemos no final do ano passado, com a chance de entrarmos em dominância fiscal. Ufa, ainda bem que saímos disso, né? Porque realmente é complicado. Guarda alta, reação do mercado à cautela do BC. Mesmo com aquelas falas rocks do Galípolo, o mercado continua imaginando que existe uma probabilidade muito grande de corte de juros. Pode chegar até a 0,5 meio ponto em janeiro. Recuou de 90 para 79 com as falas dele, mas a maioria ainda acha que pode cair. A curva de juros futuro apresentou uma melhoria. E nós, na verdade, apresentou uma leve alta com as falas dele e depois voltou a melhorar o que já vinha acontecendo durante a semana. Tese do analista. Putz, essa é a minha tese, né? O BC, sob a lógica de Galípolo, prefere errar por atrasar o corte.
o que tem uma solução fácil, gente, é só baixar o juro depois, do que se antecipar e acelerar ainda mais a inflação. Eu acho que até que ele está certo. É uma decisão difícil. O mercado já se antecipou. Curva de juros aprofunda a queda, como eu vinha explicando. Alívio externo domina o cenário e derruba a curva local. Dólar caindo, juros caindo, melhor situação para a nossa bolsa e para os ativos em geral. E FIX subindo a beça hoje, bolsa subindo bastante, juros melhorando. Ibovespa, então, renova máximas e supera os 158 mil. Hoje, a última vez que eu olhei, 159.600 não tinha fechado ainda. Não sei como é que está agora, como vai fechar, mas é bem provável que passe de 159. Principais vetores, fluxo externo, ele vem diminuindo, mas as notícias estão boas. Na verdade, os investidores externos vêm tirando dinheiro essa semana, mas com a notícia boa, os investidores locais começaram a colocar dinheiro e a bolsa reagiu muito bem. Queda de juros futuros, como eu venho explicando, e a inflação benigna do IPCA 15. Âncora fiscal, o risco doméstico continua no radar do mercado. Apesar de tudo isso, ainda temos risco para frente. Gasto público muito alto, risco político, existe a possibilidade de pautas bombas do Congresso e o noticiário político vem bem complicado. Por um lado, analisam como sendo positivo e de outro lado podem vir pautas bombas. Sem apoio, existe uma maior possibilidade de uma troca de governo nas eleições do ano que vem. Isso impulsiona o mercado. Na verdade, os investidores são a favor ou contra o governo? Eles não são nem a favor nem contra. Eles querem que seja feito o correto com a economia. Como um governo diferente, uma troca, possibilita uma modificação na forma como se está lidando com a economia, se existe uma chance maior dessa troca, as bolsas sobem, dólar cai e as coisas ficam melhores. Brasil, imã do capital estrangeiro. Eu vou tentar aqui explicar por que é tão importante para o Brasil nesse momento o carry trade e por que isso está acontecendo. O Brasil oferece a combinação que um investidor do carry trade busca: juros real elevado e, crucialmente, a volatilidade da moeda em sua mínima histórica. Fórmula do sucesso para o gringo. Ele quer trazer o dinheiro para o Brasil. É um dinheiro de curto prazo. Ele pega emprestado lá com juros mais baixos, empresta aqui com juros mais altos. O que ele precisa? Ele precisa que o câmbio fique razoavelmente estável e, se possível, em queda. Opa, é isso que está acontecendo. Por quê? Possibilita ele ganhar os juros aqui e depois ainda ganhar no câmbio. É o melhor dos mundos. Mas é um dinheiro que, do mesmo jeito que entra rápido, pode sair muito rápido e isso não é bom. Liquidez e reservas. Temos grandes reservas. As reservas estão equilibradas dentro do que o FMI prepondera, que ele direciona. Ou seja, eu consigo tirar o dinheiro quando eu quiser? Consigo. Legal, ponto positivo. E como eu expliquei, baixa volatilidade. Oba! Eu consigo, então, trazer o dinheiro para cá, aplicar nos juros do Brasil, que são um dos maiores do mundo, e ter uma boa certeza de que não vou perder essa margem com uma subida do câmbio e que vou conseguir tirar depois. Vem muito dinheiro para cá. Não é o dinheiro ideal. O bom é quando vem investimento direto, como eu comentei anteriormente, que voltou a subir. Essa é a grana boa, porque é a grana que vai ser aplicada para o crescimento da produção interna. Isso é muito bom? É, excelente. Porque com a produção subindo, nós diminuímos a importação e o dinheiro fica aqui dentro. Mas, de qualquer forma, no momento atual, o carry trade está segurando as nossas contas. Síntese. Vamos lá. O que está acontecendo? Resumão geral. Vento do exterior a favor. Janela de oportunidade sendo aproveitada. Infelizmente, ainda temos muitos desafios internos. Mas a situação melhorou muito durante essa semana. Agora, fica de olho. Os próximos dados de emprego que ainda vão vir. As decisões e comunicações do Fed para que os marés não mudem novamente, os ventos não mudem novamente. E as votações fiscais aqui no Congresso. O vento a favor adicional vem da assimetria de risco político para 2026. Eu já estava comentando anteriormente. Vamos detalhar um pouquinho mais. A percepção do mercado é que o risco eleitoral para 2026 é assimétrico. As perdas são limitadas. Pode piorar?
Pode, mas já está com preços muito bons. Então a queda ela não é muito grande se concretizar uma reeleição. Mas, por outro lado, se o cenário se modificar, enquanto os ganhos podem ser muito expressivos se o cenário se modifica. Qual é a lógica, então? Incerteza. O resultado é visto como uma cara ou coroa, sem um vencedor claro. Vamos lá. Cenário de alternância, uma vitória do candidato reformista. Aí, um Tarcísio, um Ratinho, um Zema, sei lá, qualquer um que pense a economia de um jeito diferente, é precificada como muito positiva, com potencial de queda de juros e dólar. Se os juros e o dólar ficam em queda, o que acontece com a bolsa? Ela sobe. O que acontece com o IFIX? Ele sobe. O que acontece com a marcação a mercado dos títulos públicos? Opa, todo mundo ganha dinheiro. Legal. Se isso acontece, eu tenho uma assimetria muito positiva que eu posso ter um ganho muito grande com a troca e a minha perda, ela não é muito grande se houver uma reeleição. O resultado, essa assimetria positiva ajuda a sustentar os preços atuais. E aí? Unindo os pontos, navegando o cenário com otimismo pragmático. O que eu devo fazer então? Eu tenho um vento a favor, tenho um rally global, tenho atratividade, tenho assimetria. Bom, a postura cautelosa do Banco Central ajuda a manter a inflação e ele deve soltar as rédeas. Opa, muito legal. Riscos em ativos chaves, como por exemplo a Petrobras. Mas o que eu tenho que fazer? Vale a pena aplicar? No momento sim. Mas, como dizia minha avó, um olho no padre e outro da missa. Porque eu preciso, porque eu posso aplicar os meus recursos, mas tenho que estar de olho. Porque o ideal não seria aplicar 100%, sair correndo. Não, mas, por outro lado, é importante que eu continue com uma parte do meu portfólio aplicado em risco. Ou seja, bolsas, fundos imobiliários e por aí vai. Mas sempre dentro do meu perfil.